Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a nossa aula é a respeito das hipóteses de tratamento que envolvem dados sensíveis. O que a gente precisa fazer, quais os cuidados extras que a gente precisa tomar numa situação como essa, não é? Antes da gente entrar na questão da operação em si, eu queria lembrar, né, para ficar mais fácil, o que são esses dados sensíveis, né? Então é o dado de origem racial e étnica, religioso, político, filiação sindical, ou também a questão filosófica, dado referente à saúde, vida sexual e dado genético ou biométrico. Por que motivo nós precisamos dar uma atenção especial quando a gente vai fazer uma operação de tratamento com esses dados? Porque eles podem ser utilizados eventualmente de maneira preconceituosa, né, discriminatória. E a Lei de Proteção de Dados, ela está sempre de olho, né, nessas situações em que é possível a gente eventualmente causar um prejuízo aí para o titular de dados, para evitar que isso aconteça, não é? Então, hoje nós vamos estudar o artigo 11 e que ele fala como que ocorre o tratamento do dado sensível, né? Então, em primeiro lugar, ele pode acontecer a partir de um consentimento. Esse consentimento, quando a gente vai falar do dado sensível, ele precisa ser dado numa cláusula separada, de uma maneira específica para esta finalidade que a gente vai utilizar. Quando for um menor, precisa ser dado pelo responsável. E quando for pessoa maior, é o próprio titular que concede. Caso você não tenha o consentimento, você poderá utilizar o dado sensível para o tratamento apenas quando ele for indispensável para as seguintes operações, né? Então, ele vai falar do cumprimento da obrigação legal ou regulatória, que eu expliquei também já para vocês como que funciona isso, ou seja, você tem uma lei que ela te obriga a você manter ou compartilhar o dado para cumprir uma determinada situação, né, que está definida em um texto de lei ao qual a sua empresa, a sua operação está subordinada, tá? Execução de políticas públicas, eu já dei alguns exemplos disso, o uso dos hospitais que são credenciados ao SUS, Sistema Único de Saúde, e que acabam tendo que compartilhar, e que os hospitais que são credenciados acabam tendo que compartilhar as informações com o SUS, tá? No caso dessas alíneas A e B, toda vez que houver este compartilhamento, né, por cumprimento de obrigação legal ou por execução de política pública, é preciso informar o titular, tá, que vai haver esse tratamento de dados sem o consentimento dele, tá? A outra hipótese é o estudo por órgão de pesquisa. Nós já passamos por tudo isso, então vocês já têm essa base, vocês já sabem que o estudo de pesquisa precisa estar definido assim no contrato social, são só aquelas hipóteses específicas para poder se enquadrar aqui, e sempre que possível, o dado que é utilizado para a questão da pesquisa, ele deve ser anonimizado, ou seja, tentar colocar informação em blocos, né, para que não chegue a identificar um titular de dados, né, mulheres de 32 a 44 anos, crianças com a tal especificação foi observada tal situação, fazendo todo o possível para que não apareça o dado, né, identificando um titular ali naquele estudo e pesquisa. Exercício regular de direito, e aqui ele se aplica, né, tanto em contrato como em processo administrativo, judicial ou arbitral. Ou seja, sempre que estiver ocorrendo a necessidade de defesa de direitos nesses processos, também é possível utilizar o dado sensível, tá? Proteção à vida e incolumidade, né, já expliquei essa situação também. Quando a vida acaba sendo mais importante do que preservar naquele momento a privacidade do titular, então a gente também pode utilizar o dado sensível, ou no caso de tutela da saúde, que se aplica especificamente a situações de profissionais de saúde, serviços de saúde específicos e autoridade sanitária. E, por fim, quando nós vamos garantir e prever fraude para a própria segurança do titular de dados, casos de identificação e autenticação. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas empresas, por exemplo, que estão utilizando agora a questão da biometria, né? Você vai lá fazer um cadastro no banco para que você possa, por exemplo, usar o caixa eletrônico, você coloca a sua mãozinha lá na telinha lá e eles gravam, né, suas digitais, às vezes até a palma da sua mão. Isso daí é um dado sensível,
certo? É um dado genético, biométrico, e apesar disso, ele é uma hipótese autorizada pela lei quando ela está destinada a essa questão de garantia e prevenção à fraude. E por que é assim, né? Porque aqui você parte de uma premissa de que isso está sendo feito em favor do titular de dados. E toda vez que a gente está usando o dado para favorecer, a lei tende a autorizar o tratamento. E quando nós falamos em compartilhamento entre os controladores, quais são as situações específicas? O artigo 11 diz que a comunicação e uso compartilhado de dados sensíveis entre controladores, quando com o objetivo de vantagem econômica, se confunde um pouquinho com aquela questão do legítimo interesse que a gente discutiu na última aula, né? Aí ele diz que a autoridade nacional ela pode tanto vedar esse tipo de compartilhamento como regulamentar. Essa situação ela está em andamento ainda pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é uma das coisas que está lá na agenda da autoridade como uma das regulamentações que eles precisam publicar, tá? E é vedada a comunicação ou compartilhamento entre os controladores de dados sensíveis, exceto quando dizer respeito à prestação de serviços de saúde, assistência farmacêutica e assistência à saúde, serviços de diagnose e terapia em benefício dos titulares. Então, todos esses casos sempre em benefício dos titulares, nunca só com um objetivo econômico e nunca deixando de observar os interesses deles, tá? Também pode acontecer o compartilhamento para permitir a portabilidade dos dados quando consentido pelo titular. Então, vamos entender do que se trata isso daqui. Suponha que eu tenho lá todo o meu histórico médico dentro de um determinado laboratório que minha mãe me leva desde criança lá. E aí eu tenho lá todos os meus prontuários, ou num hospital, numa clínica, qualquer local. E eu quero que um médico ou um outro hospital, outra clínica, receba todo o meu histórico anterior, com os meus exames de imagem, diagnóstico e tal, porque eu quero passar a me tratar ou quero passar a ter um acompanhamento de exames em um local diferente daquele. Eu posso pedir para aquela clínica, laboratório, médico e tal, que eles façam a portabilidade, ou seja, a transferência desse pacote de dados para um outro hospital, clínica, etc. Eu dou um consentimento para isso, e é uma quantidade enorme de dados sensíveis que tem ali, né? Mas, neste caso, está autorizado fazer essa operação de tratamento, tá? E o outro caso, transações financeiras administrativas resultantes de uso e prestação de serviços de saúde. Então, imagine que para um convênio poder te reembolsar, ele precisa receber certas informações técnicas a respeito de procedimentos de saúde que você fez, para verificar se aquilo está dentro da cobertura. Então, nesse caso também é possível fazer esse compartilhamento de dados sensível. E é vedado às operadoras de planos privados o tratamento de dado de saúde para a seleção de riscos na contratação. Ou seja, a operadora ela não pode pegar o meu dado e ficar avaliando ali o meu histórico médico para os fins de ficar criando um score ali de risco para mim. E principalmente se ela fizer isso em meu desfavor, ou seja, para olhar o meu histórico e com base nisso aumentar o preço, por exemplo, de um seguro saúde, de um convênio médico ou coisa que o valha. Como sempre, tudo que diz respeito aqui à parte de dados sensível precisa ser observado o melhor interesse do titular de dados, tá? Não é diferente de nenhuma das coisas que nós já vimos até então com relação ao tratamento de dados. Bem, a parte dos dados sensíveis, do mesmo modo que eu expliquei para vocês como a questão do consentimento, ela afeta as empresas que têm mais relação com marketing, porque elas obrigam ali a criação de uma operação específica para cuidar de todas essas coisas que acontecem no bastidor ali, né, do consentimento. Do mesmo jeito que o legítimo interesse tem que ser documentado, a operação de tratamento que envolve o dado sensível, como vocês podem ver, também requer das empresas umas cautelas e a preparação de documentação. Quando a gente chegar na parte do relatório de impacto à proteção de dados, vocês também vão ver que quando a gente vai fazer tratamento de dados sensíveis é necessário emitir esse documento para fazer a mitigação de riscos, que é um documento priminho ali do LIA, né? Do mesmo jeito que a gente faz um documento para verificar o legítimo interesse, a gente também faz um documento para verificar
a hipótese de tratamento do dado sensível, verificar se está tudo certo, se não tem riscos excessivos para o titular, se nós estamos tomando todas as medidas para mitigar. E aqui, qual é o grande mercado afetado, né, por essa questão aqui da Lei de Proteção de Dados? É o mercado da saúde, né, porque o mercado da saúde, ele implica realmente uma quantidade, um volume imenso de dados sensíveis que são compartilhados de uma instituição a outra, de um hospital a outro, de hospital para laboratório, de um hospital para um prestador de serviços, para um médico, para realizar análises diagnósticas. Então, a área de saúde, em geral, ela foi muito afetada pela Lei de Proteção de Dados, porque obrigou que as empresas, né, que prestam serviços de saúde tivessem que ter um rápido amadurecimento nessa questão da privacidade para poder atender a todas essas leis. Existem várias ferramentas, várias soluções que ajudam e que apoiam nesse processo, né? Inclusive a minha empresa trabalha com isso e nós temos aí dentro do nosso portfólio alguns clientes, mais de alguns na área de saúde. Tá? Então hoje, olha, acho que hoje foi a aula mais curta que eu dei na minha vida, tô orgulhosa de mim. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando comigo. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.